Sempre há uma chance, de Lucimara Breve, pelos espíritos Hermes e Lúcius. Parte 2, capítulo 5. 2 dias se passaram desde a conversa com o coronel, e Antônio já estava de mudança para São Paulo. Marcelo emprestara uma de suas casas de aluguel, que estava desocupada, para que ele ficasse com a família até que comprasse a sua própria casa. Joana não cabia em si de alegria. Arrumou pessoalmente toda a mudança e Antônio só teve que tratar do transporte, de seus pertences e da família. Tudo pronto para a partida, quando Vilma chegou. Joana, fia, vim me despedir e desejar para vocês toda a felicidade do mundo. E abraçou-a com muito carinho, depois continuou. Prometa que vai tomar muito cuidado e que nunca mais vai botar os pés aqui na fazenda. Joana estranhou e muito as últimas palavras de Vilma, e quis saber por que ela estava dizendo aquilo. Vilma, olhando para Antônio, que estava no caminhão, arrumando a mudança, disse: Sabe, fia, depois que Antônio saiu lá de casa, no dia que acertou suas contas, o coronel explodiu de raiva. Gritou, praguejou e ficou a dizer um monte de desgraceira. Disse que Antônio tinha desprezado sua oferta, e a ele também, que onde já se viu um empregadinho que nunca tinha nem onde cair morto, recusar uma oferta tão generosa como a dele, que ele pensava que era. Disse também que se Antônio achava que ele era bobo de acreditar na história da escola dos meninos, ele estava muito enganado. Falou que Antônio sempre se achou bom, que pensa ser melhor que ele, mas que aquilo não ia ficar assim não. Antônio estava muito enganado, se pensava que ele ia deixar seu desaforo para lá. Depois saiu chamando por Tião aos berros, encontrou com ele no jardim e ficaram conversando. E quando Tião saiu, o coronel entrou em casa todo sorridente, como se não tivesse acontecido nada. O coração de Joana disparou. Ela sabia que o coronel era um homem vingativo, e já ficara sabendo de várias de suas histórias sobre isto. Porém, já estavam de partida, e nestes 2 dias que ficaram ali nada aconteceu. Então, procurou se acalmar e tranquilizar Vilma também. Ora, Vilma, deixe de besteira. Já estamos indo embora, e não vai nos acontecer nada. Espero que sim, mas tome cuidado, minha filha, e desvie os seus caminhos de tudo que disser respeito ao coronel Bianot, que este coração de preta véia não se engana, ali tem coisa das muito ruim. As palavras de Vilma impressionaram Joana, porém ela estava decidida a não deixar que nada atrapalhasse sua alegria. Depois de muitos anos, ela estava realizando seu sonho de ir para São Paulo. Isto era real, e não os pressentimentos de Vilma, mesmo porque, pensou ela, Vilma poderia estar exagerando na preocupação, até mesmo por causa da idade e por tê-la como uma filha. Após as despedidas de alguns companheiros da fazenda, e da promessa de Vilma ir visitá-la em São Paulo, tão logo estivessem instalados, o caminhão partiu com a mudança. Antônio seguiu viagem junto com Vado, dono do caminhão e seu amigo. Joana e as crianças seguiam num carro de aluguel, que ele havia contratado por ser mais seguro e confortável, apesar de haver sobrado lugar no caminhão, já que estavam levando pouca coisa da antiga casa, pois resolveram que comprariam quase tudo novo para esta nova vida que começavam. Haviam percorrido poucos quilômetros, quando Antônio sentiu-se mal e pediu a Vado que encostasse o caminhão. O carro parou logo atrás e Joana foi ao socorro do marido. Este sempre passava mal nas viagens. Depois de passar algum tempo tomando ar, Antônio melhorou, mas resolveu seguir viagem no carro junto com a família, pois o caminhão dava muitos solavancos e havia um cheiro muito forte de combustível. Vado não se incomodou, pegou o endereço da casa e disse que eles poderiam ir na frente, já que o caminhão demoraria mais para chegar. Ele conhecia bem São Paulo, pois fazia o transporte de várias colheitas para lá e encontraria casa sem problemas. Antônio ficou aliviado com as palavras do amigo. Queria mesmo chegar o quanto antes na cidade, além do mais, confiava nele e sabia que suas coisas estavam em boas mãos e só fora no caminhão para lhe fazer companhia. Entraram todos no carro e partiram. Estavam tão ansiosos por chegarem que não quiseram parar nem para almoçar. Preferiram deixar isto para quando já estivessem em São Paulo. Algumas horas depois, Joana descia do carro radiante. Estava em São Paulo e mal podia crer no que seus olhos viam. As crianças contentes
mas um pouco assustadas com as diferenças entre a fazenda e a cidade. Ela era maior do que todos pensavam e havia muito mais gente e carros do que haviam visto nestes anos todos morando na fazenda. A casa ficava no bairro da Luz. Era uma casa simples, mas com pouco tempo de uso. Tinha 2 quartos grandes, 2 salas, cozinha e banheiro, além de um pequeno quintal com jardim nos fundos. Estava ótimo, pensou Joana, mesmo porque seria por pouco tempo, só até comprarem sua própria casa. Resolveram almoçar no restaurante, a algumas quadras da casa, de onde seria impossível ver quando o caminhão chegasse. Poderia-se dizer que aquele almoço fora um banquete. Antônio e Joana fizeram questão de comemorar a chegada a São Paulo com tudo o que tinham direito: boa comida, sobremesa, café e licor. Fim do almoço, resolveram esperar pela chegada do caminhão na casa, pois já se passavam das 14 horas e este não demoraria a chegar. Abriram toda a casa e ficaram fazendo planos de como seria a vida nova em São Paulo. Porém, 1 hora e meia se passara e Antônio já estava preocupado com a demora do amigo. Resolveu então telefonar para Marcelo, pois não sabia onde poderia procurar pelo caminhão caso estivesse quebrado na estrada. E assim, meia hora depois, Marcelo chegou e nada do caminhão ainda. Bem, Antônio, vamos levar Joana e as crianças para minha casa, pois pela demora, realmente deve ter havido algum problema, e não adianta deixá-los aqui sem terem o que fazer. Eu vou colocar um bilhete na porta, para avisá-lo que aguarde aqui até a nossa volta. Antônio, apesar de constrangido em ter que deixar a família na casa de Marcelo, viu que não teria outra opção e concordou. Marcelo era solteiro e morava numa bela casa no bairro dos Jardins. Com ele morava ainda sua empregada Edna, a qual encarregou de ajudar Joana com as crianças até que voltassem. Vamos até a oficina mecânica de um amigo meu. Ele deve saber como podemos localizar o caminhão em algum posto ou mecânico da beira da estrada, disse Marcelo. Antônio acompanhou e conseguiram o telefone de um posto, quase na metade do caminho entre as 2 cidades. Marcelo telefonou e conseguiu falar com o gerente. Você saberia me informar se há aí no posto algum caminhão quebrado? Não, respondeu o rapaz. Estou terminando meu horário de trabalho e durante todo o dia nenhum caminhão ficou parado aqui no estacionamento com problemas. Você saberia me informar se passou por aí um caminhão azul trazendo uma mudança para São Paulo? Olha, moço, por aqui ele não parou, e não sei se ajuda muito, mas o quê? Perguntou Marcelo. É que houve um acidente grave com um caminhão a poucos quilômetros daqui. O caminhão tombou na ribanceira e incendiou-se, e parece que o motorista não conseguiu sair a tempo. Marcelo empalideceu. E agora o que fazer? Pensou ele. Agradeceu pela informação e desligou. Antônio, ao seu lado, percebeu que algo estava errado, mas esperou que Marcelo falasse. Este relatou a informação que recebera e, sem dar tempo para que Antônio pudesse pensar no acontecido, pegou pelo braço e saiu rumo ao posto policial mais próximo. Lá chegando, tiveram a confirmação de suas suspeitas. O acidente acontecera pouco depois que Antônio trocara o caminhão pelo carro, e não perceberam nada porque Vado disse não ser necessário esperá-lo. Então, o motorista do carro partiu e logo se distanciou. O caminhão tombou na ribanceira e incendiou-se muito rápido. Não houve tempo para o motorista sair. Não entendo como aconteceu. Ele deve ter dormido ao volante, afirmou o policial ao contar os detalhes do acidente. Isto não, senhor policial, disse Antônio. Ele estava muito bem e acordado quando saímos. Antônio então contou o ocorrido ao policial, que por sua vez concluiu. Bem, se foi como você disse, então não sei o que houve, pois no local do acidente há uma curva perigosa e nenhum motorista consciente se arriscaria a correr ali, muito menos com um caminhão mal conservado e que provavelmente já estivesse com problema de vazamento de combustível para incendiar assim tão depressa. Isto pode ser, pois além dos solavancos, outro motivo que me fez passar mal foi exatamente um cheiro muito forte de combustível. Comentei sobre isto com Vado. Ele, porém, disse que era eu que não estava acostumado com aquele cheiro, mas me garantiu que havia mandado fazer uma revisão completa no caminhão para aquela viagem, pois além da mudança, havia um outro serviço para a volta, e ele não se arriscaria a ficar na estrada com o caminhão carregado. Mediante estas informações, o policial disse não saber então como tudo acontecera. Despediram-se, e os dois saíram rumo à casa de Marcelo.
Antônio estava desolado, não se importava com a mudança. Tudo foi saber que perdera o amigo. Marcelo tentava animá-lo, mas este estava intrigado com as palavras do policial. Como um acidente daquelas proporções, já que o amigo lhe garantira estar com o caminhão em ordem para viajar. Quando chegaram na casa, encontraram as crianças dormindo. Joana e Edna na sala estavam apreensivas, pois com a informação obtida com o rapaz do posto, nem se lembraram de avisá-las, e mesmo no posto policial também não o fizeram. Joana, vendo o abatimento de Antônio, logo percebeu que algo de muito grave havia acontecido. Foi Marcelo que lhes contou em detalhes o ocorrido. Joana abraçava o marido e tentava animá-lo. Vamos, Antônio, reaja. Não deixe que esta fatalidade estrague nossa vinda para São Paulo. Vamos comprar tudo o que perdemos e começar vida nova. Sei que sente a perda de seu amigo, mas foi um acidente. Poderia ter acontecido a qualquer um. Ao dizer estas palavras, um tremor percorreu-lhe o corpo, e ela lembrou-se de que Antônio deveria estar ali no caminhão. Ao mesmo tempo, as palavras de Vilma vieram-lhe à cabeça. Porém, ela tratou de mudar de pensamentos. Afinal, foi um acidente, talvez Vado tenha tido mal-estar, um desmaio ou mesmo dormindo ao volante, como disse o policial. Logo após tomarem um lanche, Marcela acomodou o casal no quarto de hóspedes e deixou Edna encarregada de cuidar das crianças na manhã seguinte, pois os dois precisavam descansar e Antônio estava muito abatido. Isto, porém, foi impossível. Antônio dormiu mal a noite toda e logo aos primeiros clarões do dia já estava na cozinha ajudando Edna com o café da manhã e, pelo visto, nenhum deles conseguiu se demorar na cama, já que pouco tempo depois, Joana e Marcelo juntaram-se a eles. Edna nem teve tempo de servir a mesa da sala de jantar. Sentaram-se ali mesmo e, sem muito assunto, fizeram seu de jejum. Depois, Marcelo levou Antônio até o escritório da casa, pois queria conversar com o amigo. Antônio, penso que pelo momento vocês devam ficar aqui em minha casa, já que só tem agora os documentos e algumas peças de roupa. Não seria prudente gastar seu dinheiro para mobiliar a casa que lhe emprestei, já que logo comprará a sua. O melhor que tem a fazer é procurar uma casa de seu gosto e já mobiliá-la adequadamente. Assim não jogará dinheiro fora comprando coisas que talvez depois não lhe serão úteis. Antônio, totalmente constrangido, respondeu: de forma alguma, Marcelo. Já fez muito por nós e já o atrapalhamos demais. Não podemos invadir sua casa e privá-lo de sua liberdade. Marcelo sorriu e, não se importando com o que ele havia dito, continuou: bem, então ficamos assim. Você e Joana continuam no quarto de hóspedes e as crianças aqui no escritório. Tenho certeza de que Edna ficará contente em ajudar Joana com as crianças. Também vou marcar para amanhã uma visita à nossa imobiliária de um cliente meu. Resolvi alguns problemas para ele e sei que este terá o maior prazer em lhe ajudar a encontrar uma boa casa. Hoje, porém, devo me apressar para o trabalho, pois com o ocorrido de ontem, deixei alguns compromissos pendentes que precisam ser resolvidos. Diante das colocações do amigo, Antônio viu-se sem condições de recusar sua hospitalidade. Sabia que isto seria até grosseiro de sua parte e poderia magoá-lo. Ficou ali no escritório ainda algum tempo, depois da saída de Marcelo. Precisava pensar em tudo quanto lhe havia acontecido nos últimos dias. No dia seguinte, ao final da tarde, Marcelo e Antônio retornaram da visita à imobiliária e estavam muito animados. Um corretor havia lhes mostrado várias casas, e algumas delas muito boas. Com a ajuda de Marcelo, que entendia sobre mercado imobiliário, Antônio havia selecionado 4 casas para serem vistas por Joana no dia seguinte, e quem sabe, logo poderiam fechar negócio com uma delas. Após contarem a Joana as boas novas, ficaram na sala conversando à espera pela hora do jantar, quando Marcelo tocou no assunto. Antônio, sei que é desagradável falarmos sobre isto, mas será que Vado não possui algum seguro sobre o que transportava em seu caminhão? Acho que não. Ele fazia o transporte por conta própria. Era apenas um serviço extra, já que tinha a mercearia como seu ganha-pão. Então por que precisava de um caminhão? Comprou o caminhão para sair das mãos dos atravessadores. Uma vez nós conversamos sobre isto, e ele reclamou de sua dificuldade para colocar uma variedade maior de produtos, assim como melhorar a qualidade destes em sua mercearia, por causa dos preços que estes colocavam nas mercadorias. Disse que o produtor até o consumidor
Os preços às vezes aumentavam mais de 100% por causa dos atravessadores, e que se ele comprasse um produto muito caro não conseguiria vender. É verdade, infelizmente é uma prática muito comum. E o que o levou a comprar o caminhão foi sua opinião de não querer sustentar exploradores. Dizia que estes atravessadores não produzem nada e ainda exploram os produtores, pagando pouco pelos produtos e ainda exigindo descontos, já que compram em grande quantidade. Depois exploram os consumidores novamente, aumentando o preço na hora de revender, pois sabem que estes irão pagar, já que grande parte da produção está em suas mãos. Pelo que você me diz, Vada era um homem determinado e consciente. Se houvesse outros como ele, muitas coisas em nosso país seriam diferentes. É por isso que não acredito existir nenhum seguro para as cargas que ele transportava. Só o seguro do caminhão, e a esposa dele vai precisar. Espero que ela consiga continuar com a mercearia. É uma pena que provavelmente irá cair nas mãos dos atravessadores novamente. Se isso acontecer, será uma pena realmente, mas quem sabe alguém possa ajudá-la a continuar o trabalho que Vado começou. Acho difícil, pois não conheço muita gente esclarecida sobre como funciona este tipo de negócio naquela região. Neste momento, Edna entrou na sala e avisou que o jantar estava servido e o assunto terminou ali. Na manhã seguinte, Antônio e Joana saíram bem cedo, antes mesmo de Marcelo se levantar. Estavam muito ansiosos para o encontro com o corretor. Este já os aguardava na frente da primeira casa selecionada por Antônio. No início da tarde, já haviam visitado as 4 casas e Joana já escolhera a que queria para si. Foi a segunda casa a ser visitada, que ficava no bairro da Moca, num lugar muito tranquilo, com ruas arborizadas, e a casa era ótima pelo preço que era pedido. As outras contavam apenas com 2 quartos. Esta possuía 3, 2 salas, cozinha e banheiro, além de mais um quarto e banheiro nos fundos do quintal. Com pouca diferença de preço, estava muito bem conservada. E após tomarem as primeiras providências para fecharem o negócio, voltaram para a casa de Marcelo. Agora sim, mais animados, caminhavam pelas ruas abraçados e sorriam novamente, já com novos planos para o futuro. Quando chegaram, encontraram um amigo a esperá-los. E então, como foi? Perguntou ansioso. Foi Joana quem respondeu. Já escolhemos. E se tudo der certo, dentro de 1 semana no máximo, já poderemos nos mudar para nossa casa. Mas que maravilha, meus parabéns. Precisamos comemorar. Vamos sair para jantar e será por minha conta. Será meu presente de boas-vindas a vocês aqui na cidade. De maneira alguma, disse Antônio decidido. Você já tem feito muito por nós. Este jantar será por minha conta. É o mínimo que posso fazer para agradecer pela sua hospitalidade e principalmente pela amizade sincera que tem demonstrado por mim e minha família. Além do que, eu quero aproveitar para confessar-lhe algo. Antônio aguardou alguns instantes, como se procurasse as palavras certas para dizer o que se passava em seu coração. Enquanto isto, Marcelo e Joana trocaram um olhar de surpresa, porém continuaram calados até que Antônio recomeçasse a falar. É que mesmo conhecendo desde criança, de ter por você muito carinho e de existir entre nós um bom relacionamento, eu tinha um certo receio de que após tanto tempo morando longe da fazenda, você não quisesse ter muita intimidade com os empregados. Mas hoje quero lhe dizer de todo o coração que para mim você é meu grande e melhor amigo. Antônio, ao dizer estas últimas palavras, já não continha as lágrimas. Marcelo, também muito emocionado, retribuiu o carinho, estendendo-lhe a mão, dizendo: pois saiba que este sentimento é recíproco e que nunca o vi como um simples empregado, e sim como um irmão mais velho, pois sempre que me lembro de minha infância, é você e meu pai que vejo perto de mim, a me ajudar, a ensinar ou mesmo a brincar comigo. Amo muito meus irmãos e por isso posso lhe dizer que meu sentimento em relação a você não difere em nada ao que sinto por eles. Antônio apertou a mão que lhe era estendida e sentiu que realmente existia ali um sentimento muito forte e sincero entre eles. Este, sem dúvida, seria mais um bom motivo para comemorar naquela noite. Joana, muito emocionada, ficara sentada num canto da sala, vendo os dois conversarem por mais algum tempo. Depois disse: bem, vamos deixar um pouco de assunto para o jantar. É melhor nos arrumarmos para sair. Além do que, preciso cuidar das crianças. Você está certa, disse Marcelo. Eu também tenho que sair por alguns instantes
e voltarei para buscá-los. Há uma pessoa que quero que conheçam. E de quem se trata, quis saber Joana. É uma outra pessoa muito especial para mim também. Acredito que gostarão de conhecê-la, mas será uma surpresa. Dizendo isso, saiu da sala e foi para a cozinha falar com Edna. Precisava avisá-la que sairiam aquela noite e que as crianças ficariam aos seus cuidados. Uma hora se passara. Antônio e Joana aguardavam na sala pela volta de Marcelo. Este chegou trazendo com ele uma bela jovem. Assim que entrou, fez logo as apresentações. Antônio e Joana, quero que conheçam minha noiva Clara. Os dois olharam-se surpresos. Marcelo nunca comentara ter qualquer tipo de relacionamento, muito menos um compromisso mais sério, e também ficaram admirados com a beleza da jovem, uma moça loura alta, com belos olhos azuis e um sorriso maravilhoso. Muito prazer, disseram ao mesmo tempo. O prazer é todo meu. Há muito tempo queria conhecê-los, pois Marcelo sempre me falava a respeito de vocês. Espero que só tenha falado coisas boas, brincou Antônio, mas é claro que sim. Marcelo respondeu. As ruins deixei para que ela conheça pessoalmente. E deu uma gostosa risada. Bem, vamos deixar a conversa para o restaurante. Vocês terão a noite toda para se conhecerem melhor durante o jantar. Você tem razão, mesmo porque estou morrendo de fome. E quando começo a falar não paro mais, disse Clara sorrindo. Saíram para o restaurante e a conversa continuou por todo o jantar. Antônio e Joana queriam saber tudo sobre a nova amiga, pois esta já parecia saber muito sobre eles. Clara tinha 23 anos e cursava o penúltimo ano de medicina. Era filha única de uma família abastada da sociedade paulistana, muito simpática e comunicativa. Ao final da noite, já havia conquistado os novos amigos com seu jeito amável de tratar as pessoas, o que também surpreendeu por demais, pois sendo ela de uma família de muitas posses, normalmente o que se costumava ver em casos assim eram moças fúteis sem ideais, que viveu somente para desfrutar do dinheiro e do bom nome da família. Este era o perfil das mulheres da alta sociedade na época. Clara, porém, era diferente. Soubera aproveitar todas as oportunidades que o dinheiro pudera lhe oferecer. Tinha classe, ótima educação e formação, porém fútil jamais. Vivia cada momento como se fosse o último de sua vida. Nunca dizia amanhã eu faço. Tudo o que precisava ser feito ela fazia naquele momento. Talvez por isso, tudo o que fazia dava certo e saía bem feito. Marcelo carinhosamente costumava chamá-la de Senhora Perfeição. Ela não gostava e dizia que tudo dava certo porque era feito com amor. E já que estava utilizando de seu tempo para realizar algo, aquilo tinha que ser bem feito, ser o melhor, pois ela sempre dava o melhor de si em tudo o que fazia. Ao se despedirem, Joana e Antônio tiveram a certeza de que eram privilegiados em contar com a amizade de duas pessoas tão especiais como Marcelo e Clara. Os dois formavam um casal iluminado e conseguiu refletir esta luz para as pessoas à sua volta. Isto fez com que, ao se deitarem naquela noite, estivessem ainda muito mais felizes e confiantes na chance de uma vida nova na cidade de São Paulo. Capítulo 6. No final de um mês, a campainha soou e Joana foi atender a porta. Era Marcelo. Joana, surpresa e contente com a visita, logo chamou Antônio para recebê-lo. Desculpe-me ter vindo sem avisá-los, disse Marcelo. O que é isto? Venha sempre que quiser ou puder. Será sempre bem-vindo, respondeu Antônio, acomodando o amigo ao sofá. Vim ver como estão de casa nova. Queria ter vindo antes, mas aquela viagem que fiz a negócios demorou mais do que eu imaginava. Só cheguei a São Paulo ontem. 15 dias haviam se passado desde que deixaram a casa de Marcelo e este já se encontrava em viagem. Ficou muito triste por não poder ajudar o amigo com a arrumação da casa, mas não teve como adiar a viagem. Ora, não precisa se justificar. Sabemos que estava ocupado e não deve deixar o trabalho por qualquer bobagem. Como pode ver, estamos muito bem e conseguimos cuidar de tudo sozinhos. Foi até bom porque isto fez com que conhecêssemos a cidade e até andei pensando sobre uma ideia que tive. E pode-se saber que ideia é esta? Foi quando Joana entrou na sala e o chamou para um lanche. A mesa estava servida de um café completo, com pães, bolos e geleias feitos por ela mesma. Marcelo, vendo tudo aquilo, comentou: mas isto é um banquete dos deuses.
Há muito que não como coisas tão boas assim. Desde que saí da fazenda, não vejo tantas comidas caseiras juntas. Joana envaideceu-se e sorriu. Depois deixou-os conversando na sala e saiu para cuidar das crianças. Durante o lanche, Marcelo perguntou: "E então que ideia é essa que você diz ter? Desde que tivemos aquela conversa em sua casa sobre o Vado e a sua mercearia, é que venho pensando nisso. Mas primeiro quis me mudar e conhecer melhor a região, para saber se era viável investir nesse tipo de comércio. E pelo que pude ver, penso que será ótimo montar aqui nas redondezas uma mercearia de médio porte, já que o bairro é bem residencial e notei não haver muitas opções por aqui." "Mas isto é ótimo. Sua ideia é muito boa. Realmente aqui na região o comércio fica centralizado um pouco longe. Seria ótimo oferecer aos moradores uma opção mais próxima." Foi o que eu pensei. Só estava aguardando sua volta para pedir sua opinião. "Acredito que será muito bom. Além do que os meninos poderão trabalhar junto com você, isso também fará bem a eles." Realmente, já havia pensado nisto. E com um negócio próprio e perto de casa, será bem mais fácil organizarmos os horários de trabalho com os do colégio. "E agora que já se resolveu o que vai fazer, amanhã mesmo vou sair bem cedo e procurar um local para instalar a mercearia. E assim que encontrar alguma coisa eu aviso para vir conhecer e dar sua opinião." "Está certo." Ficaram conversando um pouco mais e Marcelo se despediu, pois ainda precisava fazer uma visita de negócios e depois iria buscar Clara no hospital, onde fazia o seu estágio. Prometeu que a levaria para uma visita assim que esta tivesse um dia de folga no hospital. 2 semanas se passaram e Marcelo estivera conhecendo o imóvel que Antônio escolhera para instalar a mercearia e fizera uma ótima escolha. Encontrou uma bela loja de 2 andares e ainda com um bom terreno nos fundos, onde poderia construir um galpão, caso precisasse de mais espaço. Já o havia orientado de como proceder para poder abrir seu comércio o mais rápido possível, já que este estava muito ansioso com o negócio. Assim marcaram para o final de semana o almoço na casa de Antônio. Clara estaria de folga e queria muito conhecer a casa dos amigos. 2 meses depois, era inaugurada a mercearia Primavera. Antônio fez questão de registrá-la com este nome. Disse que dava-lhe sorte, e realmente parecia dar. A cada dia, a freguesia aumentava e o retorno dos clientes já era notado. Agora tudo estava dando certo. A compra da casa, a mercearia e também haviam conseguido bons colégios para os meninos. Antônio nem se lembrava mais dos imprevistos da mudança, nem mesmo do coronel Bianor. Pena que isto não se aplicava a este também, pois desde o dia da mudança que o coronel não era mais o mesmo. Sempre fora grosso e mal-humorado, porém nos últimos meses havia piorado e muito. Foi nesta época que Vilma recebeu uma carta de Joana, contando-lhe sobre a casa e a mercearia do marido, convidando-a também para que viesse visitá-la assim que pudesse, pois tudo estava dando certo com eles aqui em São Paulo e todos estavam muito felizes. Vilma alegrou-se em saber das notícias, só não imaginava o problema que estava ajudando a criar, ao pedir que Tião lesse a carta para ela, pois era analfabeta, e ficou tão eufórica com a chegada da carta que nem se lembrou da ira do coronel para com Antônio. Mas Tião não se esqueceu, e assim que pôde correu para contar ao patrão as novidades. "Patrão, acabo de saber sobre o paradeiro de Antônio e da família." "E como conseguiu isto?" "É que Vilma recebeu uma carta e me pediu que a lesse para ela. A carta era de Joana, esposa de Antônio. Diz que estão bem em São Paulo, que abriram uma mercearia e que estão muito felizes." Isto fazia com que a ira do coronel aumentasse a cada palavra, como se já não bastasse aquele arrogante ter desprezado sua proposta de trabalho a ele também. Tivera o maior trabalho para dar-lhe uma lição e não conseguira, já que só o motorista morrera no acidente. Agora mandava avisar de sua felicidade. Ora, isto já era demais. "Tião, quero que consiga o endereço desse infeliz para mim. Tenho algumas contas para acertar com ele." "Já fiz isto, senhor." "Eu sabia que o coronel ia querer ter isto nas mãos, então anotei o endereço, está aqui." E entregou um pedaço de papel ao coronel. "Muito bem. Gosto quando adivinha minhas vontades, Tião. Só por isso vou te dar
Vou te pagar uma noitada na casa das moças. Pode escolher a que você quiser que eu pago. Avise a Margot para colocar na minha conta e diga que vou aparecer por lá mais tarde. Hoje precisamos comemorar. E amanhã, logo depois do almoço, vamos partir para São Paulo para rever os amigos. Disse isto, já sentindo o gosto da vingança. Não sabia ainda o que iria fazer para satisfazer este desejo, porém tinha certeza de que pensaria em algo até chegar em São Paulo. Já passavam das 17 horas e Antônio já se preparava para fechar a mercearia, quando viu 2 homens entrando pela porta lateral da loja. Não prestou muita atenção, pois Sérgio já havia saído do balcão para atendê-los. Eles, porém, disseram ao menino estarem procurando por seu pai. Antônio não podia crer nos seus ouvidos, reconhecer a voz de um dos homens, mas não podia o melhor. Não queria acreditar que aquilo fosse verdade. Quando levantou os olhos em direção a estes, encontrou o olhar do coronel e aquele sorriso amarelado que sempre trazia nos lábios para dissimular a maldade que transbordava de seus olhos. Como vai, Antônio? Vejo como este mundo é pequeno. Antônio estava perplexo. Como aquele homem viera parar ali? O que queria ele agora? Todo o seu corpo tremia e sentiu o suor molhar-lhe a camisa. Balbuciou algumas palavras sem ao certo compreender ele mesmo o que dizia. Como vai? O que o senhor deseja? Calma, Antônio. Não precisa de formalidades. Não sou um de seus fregueses e nem vim comprar nada. Só passei para uma visita rápida e para dizer-lhe que não me esqueço de você, pois sua saída da fazenda está me fazendo muita falta. O tom destas palavras faria qualquer um se arrepiar diante dos olhos do coronel, que eram só maldade. De um fundo suspiro, Antônio tirou forças para acalmar-se e poder se impor. Afinal, ele não devia nada àquele homem e estava em seu estabelecimento. Não fazia o mínimo sentido ficar naquele estado. É bom saber que meu trabalho faz falta, disse Antônio, jamais confiante. Deixa-me ainda mais feliz em saber disto, porque mostra que meus anos de dedicação àquele lugar não foram em vão. O coronel mordeu os lábios, como era abusado e quão pretensioso era aquele homem. Neste momento, Joana entrou na mercearia e ficou assustada ao ver aqueles homens ali quase em cima de Antônio. Se não houvesse o balcão, talvez estivessem mesmo sobre o seu marido. O que está acontecendo? Os senhores desejam alguma coisa? Disse ela, fazendo com que os 2 homens se virassem para a porta. Não é nada, Joana, respondeu Antônio, saindo de trás do balcão e indo em sua direção. Vá lá para dentro com Sérgio, que logo fecharei a mercearia e iremos para casa. E no gesto, empurrou os 2 na direção do balcão. Não queria de maneira alguma que Joana permanecesse ali por muito tempo. Porém, o coronel tivera tempo suficiente para admirá-la, e não pôde deixar de inalar seu perfume quando esta passou entre eles e foi para os fundos da loja. Bianor não se conformava com o que via, e em sua cabeça só uma pergunta, só um pensamento surgia agora. Como podia uma mulher tão linda como aquela ter morado tanto tempo próximo a ele e nunca tê-la visto antes? Pois sim, já não bastava o acontecido na fazenda, agora ele era obrigado a ver que Antônio ainda tinha aquela mulher maravilhosa. E que mulher, pensou ele. Bianor ficou encantado pela esposa de Antônio, por isso antes que a porta se fechasse e ela desaparecesse de seus olhos, ele resolveu parecer amistoso. Não se preocupe, senhora, disse tirando o chapéu. Sou um velho amigo e só vim parabenizar seu marido pelo estabelecimento. Apesar de ter sentido muito quando ele se recusou a ser meu empregado, fico feliz em ver que ele esteja se saindo bem com seu novo negócio. Joana sentiu-se paralisar. Então, aquele devia ser o coronel Bianor, porque Antônio tinha tanta aversão. Ali parada, Joana só conseguiu fazer um único gesto, virar sobre os calcanhares e olhar bem de frente para aquele homem, e não pôde deixar de notar o brilho que este trazia nos olhos, enquanto ela o olhava. Depois disse: muito obrigada pela visita, e desculpe-me pelo modo como entrei, mas estava preocupada com a demora de Antônio e assustei-me ao vê-los aqui quase sobre ele. Agora, se nos derem licença, precisamos fechar, pois já está tarde e temos um compromisso logo mais. Mas é claro, minha senhora, não queremos atrapalhar. E estendeu a mão para Antônio, querendo se despedir como amigo, porém sua intenção era bem outra.
Antônio retribuiu o gesto e sentiu-se aliviado por saber que este já estava de saída. Porém, antes disto, Bianor estendeu novamente a mão na direção de Joana. Esta não sabia o que fazer e, assim, num gesto impulsivo diante da situação, apertou a mão do coronel para se despedir. Este, claro, não perderia a oportunidade de, mesmo que por instantes e de maneira muito sutil, acariciar a mão daquele anjo em forma de gente. Joana, assim que foi tocada pelo coronel, sentiu mal-estar, um forte enjoo, sua cabeça parecia rodar. Teve vontade de tirar sua mão, que este segurava com firmeza, porém controlou-se para não criar uma situação constrangedora. Depois que saíram, Antônio e Joana sentaram-se ali mesmo atrás do balcão e pediram para que Sérgio fechasse a mercearia. Foi Antônio quem falou primeiro. Não sei se me zango com você ou se lhe agradeço pelo que fez. Nenhuma das duas coisas. Só me dê um abraço, pois não estou me sentindo muito bem. Ora, mas por que o que está sentindo? Não é nada, não. Acho que fiquei impressionada com aqueles homens, porém, ela sabia que seu mal-estar havia começado desde que o coronel colocara seus olhos sobre ela, mas continuou dizendo: o que será que eles queriam de verdade? Não acreditei naquela história de visita e como nos encontraram aqui. Acho que só passou aqui para me perturbar, pois nada fiz para que ele andasse atrás de mim. Ou deve ter vindo para confirmar se estávamos dizendo a verdade na carta que você mandou para a Vilma. Ele deve ter lido a carta, e aposto como seu desejo era de me encontrar em dificuldades, mas deve ter saído daqui decepcionado. Pode ser. Joana achou melhor não comentar nada sobre o que sentia. Aquele homem realmente a havia perturbado. Seus olhos pareciam enxergar por dentro dela. A impressão que tinha ao se lembrar dele é que ele parecia conhecê-la por inteiro, sabendo até de seus desejos mais secretos. Saíram da mercearia e ambos pareciam ter combinado não tocarem mais no assunto, pois nenhum deles fez mais comentário algum sobre o que acontecera. O coronel, no entanto, não conseguia esquecer o que vira. Antônio estava bem e realizado com seu novo negócio, e tinha ainda sua esposa. Ah, que mulher mais linda! Como Zé Ninguém como ele havia conseguido se casar com uma mulher daquelas. Isto enfurecia ainda mais o coronel, e durante o caminho de volta à fazenda, sua mente não parava de funcionar. Precisava se vingar de Antônio, mas além disto, agora o que ele mais queria era aquela mulher, que fizera com que seu coração quase saísse de seu peito quando a viu. Assim, ao final da viagem, Bianor já ria prazerosamente, só de imaginar o que iria acontecer depois que colocasse em prática a ideia que tivera para destruir de uma só vez Antônio e seu casamento. É claro que, ao finalizar sua trama, via-se vitorioso com Joana em seus braços. No domingo daquela mesma semana, Marcelo e Clara haviam combinado almoçar com os amigos. Assim que chegaram, Marcelo percebeu que Antônio não estava muito bem e chamou-lhe a um canto para conversarem. O que houve com você? Está doente? Não, só um pouco preocupado. Mas qual o motivo desta preocupação? Deve ser sério, pois nunca o vi desse jeito. Antônio nunca comentara com Marcelo sobre o que sentia em relação ao coronel Bianor, porém precisava desabafar com alguém e, quase sem perceber, começou contando sobre a visita deste à mercearia. Resumidamente falou sobre algumas das histórias que conhecia ao seu respeito e finalizou enumerando as vezes que este já havia cruzado seu caminho até então. Mas isto não é motivo para ficar neste estado. Por pior que ele seja, nunca fizeram nenhum mal a você ou à sua família. Eu sei disto, e também não entendo meus sentimentos, porém, depois de um breve silêncio, tomou coragem e continuou. Desta vez o que sinto é muito mais forte. Parece que meus medos em relação ao coronel aumentaram e o pior é que isto começou depois de sua visita, depois que conheceu Joana. Não sei o porquê disto, mas sempre me apavorou a ideia de uma aproximação entre eles, tanto que, como lhe contei, nosso casamento também foi antecipado por causa deste meu sentimento. Sei que parece absurdo, pois amo Joana e confio nela. Sei que sente o mesmo por mim e nunca fez qualquer coisa para que eu tivesse este tipo de sentimento, mas sinto que agora parece me sufocar de tão intenso que é. Antônio calou-se, pois estava se sentindo como um moleque enciumado, e ficou de cabeça baixa, como a esperar uma risada do amigo.
pelo seu comportamento infundado e infantil. Marcelo, no entanto, percebeu que ali havia mais do que se estava vendo. Então, com carinho, tentou animar o amigo. Ora, não precisa se justificar tanto. Isto acontece quando se tem uma mulher bonita ao nosso lado. Eu sei como é isto, pois também tenho ciúmes de Clara, disse o amigo com naturalidade. E no seu caso ainda mais, já que conhece a fama de conquistador do coronel. Só penso não ser necessário dar tanta importância a isto, pois, como disse, Joana o ama e sempre foi uma esposa exemplar. Antônio permanecia calado. Também chegara a esta conclusão, mas mesmo assim não conseguia mudar o que sentia. E por mais que tentasse, não conseguia sair daquela tensão e retomar o seu bom humor. Porém, iria se esforçar, pensou ele. Afinal, tudo continuava como antes, e eram felizes e também não queria que aquilo viesse a estragar o almoço com os amigos naquele dia. Com o passar do dia, Antônio conseguiu se animar. Afinal, era difícil estar junto de pessoas tão agradáveis como aquelas e ficar de mau humor. Quando Marcelo e Clara saíram no começo da noite, tudo parecia ter voltado ao normal, e isto deixou Marcelo mais contente, acreditando que Antônio superara seus medos. 2 semanas haviam se passado desde aquele almoço, quando numa noite, Antônio e Joana foram acordados com a campainha da casa tocando. Levantaram-se assustados, pois quem poderia ser aquela hora da noite? Era um policial, e logo que a porta se abriu perguntou: "O senhor é o proprietário da mercearia Primavera?" "Sou sim, por quê? O que aconteceu?" "Bem, fomos chamados por alguns de seus vizinhos, pois disseram terem visto alguns homens ali dentro há algum tempo e fizeram muito barulho. O senhor precisa me acompanhar até lá." "Claro. Aguarde só um instante para que eu possa me vestir." Em pouco tempo, Antônio voltou e saiu com o policial, deixando Joana com as crianças. Prometeu voltar o quanto antes para lhe dizer o que havia acontecido. Quando chegou à mercearia, Antônio não acreditava no que haviam feito. Todo o seu estoque de mercadorias e até sua geladeira haviam sido roubados. Ficaram ali só alguns produtos das prateleiras. Um policial que já estava ali veio ao seu encontro e contou-lhe o que sabia até o momento. Um rapaz que estava passando pela rua disse que 4 homens estacionaram um caminhão aqui na frente e depois de abrirem as portas, começaram a carregar tudo para o caminhão. Um vizinho disse ter ouvido uma conversa entre eles, na qual diziam que o senhor era mesmo louco em mandá-los fazer sua mudança àquela hora da noite. Só fomos chamados porque depois que carregaram o caminhão, devem ter bebido um pouco e começaram a fazer muita baderna, incomodando os vizinhos, porém saíram antes que chegássemos aqui. Mas eu não mandei ninguém fazer isto. O que aconteceu aqui foi um roubo e muito bem planejado. E agora o que vocês vão fazer? Roubaram todas as mercadorias e se não as recuperarem vou à falência. Não podemos fazer nada por enquanto. O melhor que o senhor tem a fazer é ir à delegacia dar queixa do roubo e chamar seu advogado. Antônio estava fora de si. Como aquilo fora acontecer com ele? O que fazer? Lembrou-se de Joana, precisava avisá-la. Voltou para casa e lhe deu a notícia. Joana, aos prantos, não conseguia se controlar para poder ajudar o marido. Foi Daniel que, vendo o desespero dos pais, saiu para telefonar para Marcelo. Este chegou em menos de 40 minutos. Encontrou os amigos desolados e, depois de saber os detalhes do ocorrido, levou Antônio até a delegacia, onde registraram queixa de roubo. Lá, porém, não tiveram boas notícias. Nenhuma das testemunhas anotou a placa do caminhão, nem souberam descrever os homens que estiveram por lá. E, sendo assim, seria muito difícil conseguir localizá-los e recuperar as mercadorias também. Durante o caminho de volta para casa, Marcelo conversou com um amigo tentando animá-lo. "Vamos, Antônio, não precisa ficar assim, afinal o seguro irá cobrir o prejuízo maior. Só precisamos ter paciência por alguns dias até que você possa reabrir a mercearia." Antônio, desolado, só conseguiu expor seu desespero no fio de voz. "Não, Marcelo, não é bem assim. Os rapazes vieram fazer o levantamento para o valor do seguro e este ficou muito alto. Eu não estava em condições de fazê-lo. Achei melhor esperar até que tivesse algum retorno do investimento feito na mercearia. Porém, não tive tempo, pois só agora no começo do mês é que eu iria fazer o seguro." Marcelo balançou a cabeça.
Como fora tão inocente em deixar este tipo de decisão para o amigo. Ele mesmo deveria ter feito o seguro, e depois Antônio poderia ter lhe pago. Deveria ter imaginado que Antônio não saberia a verdadeira importância dessa precaução, e agora não adiantava mais chorar pelo leite derramado. Mas que azar o de Antônio, pensou ele. Primeiro o acidente com sua mudança, agora o roubo da mercearia. Um sentimento de remorso lhe invadiu o peito. Antes ele não tivesse vendido a fazenda, assim o amigo não estaria passando por isto, pois não teria saído de lá por causa do coronel. A este pensamento, Marcelo sentiu um calafrio pela espinha, mas é claro, disse ele quase sem perceber, porém controlou-se e voltou a analisar a situação em pensamento. O coronel Bianor havia estado ali há alguns dias. Isto não podia ser coincidência, mesmo porque eu não acredito que isto exista. Aquele homem deve ter alguma coisa com o que aconteceu aqui, mas o quê? E por quê? Tenho que descobrir as respostas, e não posso acusá-lo sem antes ter conseguido provas para minhas suspeitas. Mas como conseguirei isto? Antônio ao seu lado estava tão deprimido que nem notara as reações do amigo com os pensamentos que lhe vinham à mente. Este, porém, ao deixá-lo em sua casa, chamou Joana a um canto. Precisava que ela o ajudasse. Joana, quero que me faça um favor. Claro, pode falar. Quero que faça um levantamento de tudo o que for preciso para que a mercearia seja reaberta o quanto antes. Peça ajuda aos meninos e procure deixar que Antônio descanse um pouco. Ele está muito abatido e contabilizar o prejuízo poderia piorar o seu estado. Mas para que você precisa disto? Tome. Aqui está o número do telefone de Clara, e entregou-lhe um papel. Quero que prometa que irá procurá-la assim que estiver com este levantamento em mãos. Vou deixar o dinheiro com ela, para que você possa reabrir a mercearia, pois tenho um assunto urgente para resolver e terei que me ausentar da cidade. Desculpe-me por não poder ajudá-la nesta tarefa, mas tenho que partir o quanto antes. Joana não estava entendendo nada, e Marcelo também não lhe deu tempo para questioná-lo. Antes que pudesse pronunciar palavra alguma, ele prosseguiu. Eu sei que agora não terão condições de pagar pelo empréstimo, por isso não diga nada a Antônio, pois com certeza ele recusaria. Só quando tudo estiver encaminhado, você lhe contará sobre o que está fazendo ao meu pedido. Promete que fará isto? Com a voz embargada pelas lágrimas, Joana prometeu fazer o que lhe era pedido, e sabia que o amigo estava certo. Antônio não aceitaria o dinheiro que Marcelo estava oferecendo. Logo após obter a resposta desejada, Marcelo voltou para sua casa, onde precisava dar alguns telefonemas, pois o dia já clareava e ele resolvera seguir viagem para o interior, tão logo tivesse tomado algumas providências para poder deixar a cidade. E bem longe dali, naquela mesma hora, Tião já procurava pelo coronel Bianor, na casa das moças, pois este passara a noite ali. E apesar do dia mal ter clareado, o coronel já havia se levantado, mesmo porque havia passado quase toda a noite em claro. Tamanha era sua ansiedade pela volta de Tião, para lhe dar os detalhes do serviço que lhe encomendara. E então, como foi o serviço? Perguntou logo que viu Tião atravessar a porta. Tudo saiu como o senhor ordenou. Ninguém nos atrapalhou e terminamos o serviço rapidinho. Deu até para nos divertirmos um pouco com as bebidas que pegamos por lá. E onde estão as coisas? A estas horas, meus colegas já deram um sumiço em tudo. O coronel sorriu. Seus olhos brilhavam, e a satisfação de saber que seu plano de vingança havia dado certo fazia com que acalentasse ainda mais seu desejo de ter Joana. Isto não tardaria a acontecer, pensou ele antes de dispensar o empregado para que tirasse o dia de descanso, afinal, este tivera uma noite muito longa. Capítulo 7. Logo depois do almoço, Marcelo chegava à pequena vila próxima à Fazenda Primavera. Tentaria conseguir ali alguma informação que pudesse confirmar suas suspeitas, antes de fazer sua visita ao coronel Bianor, para o primeiro num bar, onde se lembrava ter visto o coronel por várias vezes. Porém, depois de algum tempo tentando puxar assunto com o dono do bar, acabou desistindo, pois desde que tocara no nome do coronel, o sujeito passou a tecer elogios a este. Marcelo percebeu que ali não conseguiria nada que pudesse ajudá-lo. Passou ainda em outros estabelecimentos do local, porém nada conseguiu. Já havia desistido de conseguir alguma informação ali, quando outro assunto o interessou por demais.
Resolveu parar na mercearia que era de Vado, pois imaginou que Antônio ficaria feliz em ter notícias da família do amigo. Logo que entrou, viu uma mulher no balcão, dirigiu-se até ela e perguntou: "Por favor, esta ainda é a mercearia do Vado?" A mulher estranhou a pergunta, mas vendo em Marcelo um moço bem arrumado e muito educado no modo de falar, respondeu: "Era, moço. Meu marido morreu já há alguns meses. Meu nome é Marli. E o que o senhor queria com meu marido?" "Eu não estou procurando por seu marido. Soube que ele faleceu num acidente. Meu nome é Marcelo e sou filho de Antero." "Mas é claro," fez ela ao lembrar-se do rapaz, de quando ainda era um menino, e que muitas vezes gastava ali todo o dinheiro que o pai lhe dava. "Me desculpe, mas não o reconheci. Já está um homem feito." E o tempo passou depressa, e há muito que não venho para estes lados, mas o motivo que me trouxe aqui foi mesmo seu marido, como disse. Eu soube de sua morte no mesmo dia do acidente, pois sou amigo de Antônio e estávamos juntos quando soubemos do ocorrido. Foi muito triste realmente o que aconteceu, e foi por isso que passei aqui, para saber como está passando, pois Antônio sempre comenta comigo sobre sua vontade de saber notícias da senhora. Antônio sempre foi um bom amigo, disse ela um tanto saudosa. Mesmo quando Vado morreu, ele me escreveu dizendo de sua dor e se colocando à disposição para me ajudar, caso eu precisasse de alguma coisa. Eu é que fiquei um pouco perturbada com o que aconteceu e acabei esquecendo de lhe escrever. Depois, quando estava melhor, não consegui encontrar a carta em que havia o endereço, por isso nunca lhe escrevi. Por favor, peça desculpas a ele e explique o que aconteceu. Claro, pode deixar. Mas como vão as coisas agora? Não muito bem. Apesar de sempre ter ajudado o Vado aqui na mercearia, quem resolvia grande parte dos problemas era ele. Eu estou me esforçando, mas está difícil. Já sei que um dos seus problemas são os atravessadores. Como sabe, Antônio me contou uma conversa que teve com Vado e falou sobre o motivo que o levou a comprar o caminhão. Por que a senhora não seguiu o exemplo de seu marido? Mas como? Com que dinheiro compraria outro caminhão? Ora, com o dinheiro do seguro. Seu marido devia ter o caminhão assegurado. Ih, moço, nem me lembre disto. Foi uma dor de cabeça para receber este tal seguro. Além do que eles demoraram tanto para me pagar, que tive que usar boa parte do dinheiro para quitar as dívidas que foi obrigada a fazer para não fechar a mercearia. Este também foi outro motivo pelo qual voltei a negociar com os atravessadores, pois eles, apesar de cobrarem mais caro pelos produtos, esperaram até que eu recebesse o dinheiro do seguro para poder pagar pelas mercadorias que me entregavam aqui. Se não fosse isto, já teria fechado as portas há muito tempo, e o que sobrou achei melhor guardar, pois agora somos só eu e minha filha. Não posso ficar sem uma reserva para o caso de uma emergência. A senhora está certa, mas o que aconteceu para que houvesse todo este atraso no pagamento do seguro? Não sei direito o que foi, só sei que vieram aqui me procurar 2 rapazes e trouxeram um documento. Era um laudo técnico, e lá dizia que o caminhão não estava em boas condições e que por isso houve o acidente. Não sei bem o porquê disto, mas parece que junto com o seguro do caminhão havia também o seguro de vida, e deram a entender que para eles o Vado teria causado o acidente de propósito para que eu ficasse com o dinheiro. E como a senhora conseguiu receber o dinheiro? Aí é que está. Na mesma hora eu peguei todos os recibos do mecânico, onde o Vado havia deixado o caminhão para revisão, pois ele sempre fazia isto, quando tinha que viajar, e eu sempre guardava tudo o que ele me dava, porque às vezes ele esquecia se já havia arrumado ou trocado com uma peça e me pedia para ver os recibos, pois tudo que era feito no caminhão era anotado ali. Quando eu entreguei os recibos, eles conferiram as datas e as peças que constavam ali e pediram para levarem os recibos para serem avaliados. Eu deixei, e então eles me deram uma nota como garantia. Depois de uns 10 dias voltaram e trouxeram o dinheiro. Mas por que mudaram de ideia? Disseram que as peças que apresentaram problema no caminhão eram as mesmas que o mecânico havia relacionado num dos recibos, e que isto significava que ele havia cobrado pelo serviço, mas não havia feito, ou se fez o serviço, este não foi bem feito. Isto poderia ter causado o acidente, independente da vontade do Vado. E o mecânico? Foi responsabilizado? Que nada! Disseram que a polícia havia procurado por ele aqui na cidade, vizinho onde era sua oficina,
e lá ficaram sabendo que ele se mudou no mesmo dia do acidente. O homem sumiu e ninguém sabe para onde ele foi. Marcelo ficou admirado com aquela história. Vado poderia ter morrido por causa de um erro, uma displicência do mecânico. E assim, só depois de mais alguns minutos de conversa com Marli, foi que Marcelo saiu da mercearia, e agora ainda mais pensativo do que quando havia chegado. Além de suas suspeitas sobre o ocorrido na mercearia de Antônio, na história de Vado, também lhe parecia ver alguma coisa muito estranha, mas ele não conseguia descobrir o que era. Chegando na fazenda, ele foi recebido por Vilma, já que o coronel ainda não havia chegado de sua noite de prazeres fora de casa. Marcelo achou ótimo sua ausência. Assim teria tempo para conversar com Vilma e tentar descobrir alguma coisa. Vilma, você sabe onde o coronel passou a noite de ontem? Ora, todo mundo sabe que ele não sai da casa daquelas mulheres da vida. Mas pelo que o senhor quer saber? Marcelo ficou em dúvida se deveria falar, mas segundo Joana, Vilma era uma pessoa de confiança. Então resolveu lhe contar tudo o que havia acontecido com Antônio. Falou sobre a visita do coronel e sobre o roubo da mercearia. Disse claramente pensar ser muita coincidência uma coisa ter acontecido tão seguida da outra. Vilma foi muito sincera quando disse no seu jeito simples: eu sabia. Bem que eu avisei para Joana tomar cuidado com o coronel. Isso não é gente não, é criação do coisa ruim. Mas do que você está falando? Por que Joana deveria tomar cuidado com o coronel? Vilma contou-lhe então tudo o que viu no dia em que ele e Antônio haviam estado lá, para fazer o acerto das contas de Antônio. Falou de como o coronel havia ficado irado depois que eles saíram, e de como ela achou estranho sua mudança, logo após ter conversado com Tião. Explicou a Marcelo que Tião era como sombra do coronel, e que era ele que lhe fazia todo o serviço sujo que este encomendava. Disse ainda acreditar ter sido ele quem pegara o endereço de Antônio na carta que trouxera e lera para ela. Vilma disse nem ter imaginado o mal que isto poderia causar. Isto veio esclarecer quem era o homem que estivera com o coronel naquele dia na mercearia, pois Antônio estava tão preocupado com o coronel que não havia lhe falado nada sobre o outro sujeito, mas agora ele já sabia. Vilma precisa de um favor. O coronel não pode saber que estive aqui na fazenda à sua procura, senão pode ficar desconfiado de alguma coisa. E preciso que você o vigie, e sempre que souber de alguma coisa, procure me avisar, sim? Será que você consegue fazer isto? Não dizer para o coronel que o senhor veio aqui é fácil. Agora, como eu vou fazer para falar com o senhor é que fica difícil. Você costuma ir até a vila? Vou sim, para fazer as compras aqui da casa. Então, quando você tiver alguma coisa para me contar, vá até a vila e procure na mercearia pela Marli, a esposa do Vado. Ela balançou a cabeça num gesto positivo, pois sabia de quem Marcelo falava, e ele continuou. Peça ela para usar o telefone que existe ali e ligue para mim. Tirou um papel da pasta que trazia com ele e anotou os números de telefone da sua casa e do escritório. Você consegue fazer isto? Eu não sei ler as letras, mas sei ver os números. Mas ela não vai deixar eu ficar usando sempre o telefone. Não se preocupe. Vou passar por lá e conversarei com ela. Pagarei adiantado pelo favor e pedirei que me avise o valor das suas ligações para que eu possa lhe mandar o dinheiro. Tá bem? Eu faço tudo o que o senhor pediu, mas o senhor acha que vai conseguir o que com isso? Temos que conseguir provas contra o coronel, pois se ele tem alguma coisa a ver com o que aconteceu na mercearia de Antônio, temos que provar, para poder fazer com que responda pelo que fez. Agora eu vou embora, pois ele pode chegar a qualquer momento. Vou esperar por seu telefonema. Tá bom, eu ligo, agora vá. Marcela achou melhor sair pelo meio da plantação. Conhecia uma passagem que o levaria direto à estrada principal, sem que tivesse que rodear toda a fazenda, correndo o risco de ser visto por alguém. Assim, Marcelo voltou até a vila e conseguiu de Marli o que precisava. E já com tudo acertado, achou melhor passar a noite ali, pois já havia anoitecido. Resolveu aproveitar a viagem para visitar alguns clientes da região no dia seguinte logo cedo. Isto também ajudaria a justificar sua estada ali, caso o coronel viesse a saber de sua presença, sem levantar suspeitas. E na fazenda, o coronel mal havia chegado em casa e já avisou a Vilma que estava de saída para uma viagem. Vou para São Paulo resolver os negócios e depois vou ficar uns dias na casa de minha irmã. Caso precise de algo, me procure lá.
Vilma estranhou e muito aquilo tudo. Sabia que o coronel já estivera em São Paulo no começo do mês e que ele nunca viajava mais de uma vez no mês, muito menos para visitar a irmã e ficar hospedado em sua casa. Ela percebeu que havia um sorriso maldoso em seus lábios e então disse a si mesma: deve de estar viajando só para ver de perto o sofrimento dos outros, para ver a maldade que mandou fazer. Por isso, assim que o coronel partiu, chamou os empregados e avisou que na manhã seguinte, bem cedo, precisaria que a levasse para a vila e aproveitar a viagem do coronel para fazer umas compras para casa. Ela sabia que deveria avisar Marcelo o mais rápido possível sobre aquela viagem do coronel. Marcelo já estava de saída para visitar seus clientes quando resolveu parar e tomar um café. Era muito cedo ainda e ele estava com tempo. Foi quando viu Vilma descer de uma caminhonete em frente à mercearia. O que estaria fazendo ela ali tão cedo? Logo suspeitou que algo deveria ter acontecido, pois para fazer simples compras, ela não precisaria sair com o raiar do sol. Dirigiu-se para a mercearia e assim que entrou, viu quando ela pegava o telefone para lhe telefonar. Quando viu, Vilma foi logo dizendo: graças a Deus que o senhor ainda está aqui. Tem uma coisa para contar. Claro, vamos nos sentar naquele sofá, e apontou para o móvel que estava num canto da loja, e depois de acomodá-la perguntou: diga o que aconteceu. Ontem de tardinha, o coronel foi para São Paulo de novo. Falou que ia tratar de negócio, mas eu sei que era mentira. Ele já viajou no começo do mês, como sempre faz, para ver os advogados dele, e nunca ele vai lá 2 vezes. E depois falou que ia ficar na casa da irmã. Isso é mais esquisito ainda, pois eles não se dão bem. Acho que o que ele queria era me dar uma desculpa, para poder ficar longe de casa e ninguém desconfiar dele. E o que você acha que ele foi fazer? Acha que foi ver de perto a maldade que fez? A que horas ele saiu? Não foi muito tempo. Depois que o senhor esteve por lá, ele só pegou uma mala com roupa e saiu. Acho que ainda queria aproveitar a claridade para viajar. Bom, a estas horas, ele já deve ter matado a sua curiosidade, ou pelo menos já está prestes a satisfazê-la. Vou dar uns telefonemas e tentar impedir que o coronel encontre Antônio por lá, pois já tenho compromissos marcados aqui e não posso deixar de comparecer. Também não adianta eu ir embora agora. Até que eu chegasse, o coronel já poderia ter aprontado outra das suas. Mesmo assim, obrigado por fazer o que lhe pedi. Ah, pode deixar. Quando souber de mais alguma coisa, eu vou ligar para o senhor. Despediram-se e Vilma passou então a fazer suas compras, pois não podia voltar sem nada para casa. Marcelo, por sua vez, resolveu telefonar para Clara. Sabia que ela estava de folga naquele dia e pediria sua ajuda. Alô, Clara? Não, ela não está, quem fala? Domingas sou eu, Marcelo. Domingas era a empregada de Clara. Bom dia, senhor Marcelo. Dona Clara já saiu e mandou avisar ao senhor, caso telefonasse, que ontem mesmo Dona Joana já havia lhe entregado a lista que o senhor pediu e que agora pela manhã as 2 iriam fazer as compras necessárias. E faz muito tempo que ela saiu? Não muito, talvez meia hora. Bem, se ela telefonar ou voltar para casa, peça para que fique aí, pois eu preciso falar com ela com urgência. Aconteceu alguma coisa com o senhor? Não, Domingas, estou bem. Só preciso pedir um favor para Clara. Pode deixar, senhor Marcelo, que dou seu recado assim que puder. Marcelo desligou o telefone um pouco irritado. Mas que azar o seu, pensava ele. Tanto esforço de Vilma para avisá-lo, e agora ele não conseguia fazer o que era preciso. Olhou para o relógio e percebeu que já começava a se atrasar. Achou melhor ir ao encontro dos clientes que o esperavam, e depois telefonaria novamente para Clara, entre uma visita e outra. Clara encontrou Joana 2 quadras antes de sua casa, como ela havia pedido, pois não teria o que dizer para Antônio se este as visse saindo juntas. No dia anterior, conseguira ficar fora de casa quase o dia todo para fazer o levantamento que Marcelo lhe pedira, por conta dos medicamentos que Clara havia receitado para que Antônio se acalmasse. Mas naquele dia, ela acreditava ser difícil fazê-lo tomar os remédios novamente. O que você disse para ele? Quis saber Clara assim que Joana entrou no carro. Disse que precisava ir até o colégio de Daniel para buscar seu uniforme que já está pronto e que depois passaria no mercado, pois também estou com a despensa vazia. Já que costumava pegar da mercearia o que precisava, não tinha nada estocado em casa. E ele não desconfiou
Não ficou contrariado pelo tempo em que vai ficar fora de casa? Não, além do mais, deixei Sérgio encarregado de cuidar do pai. Ele é esperto, saberá passar o tempo distraindo Antônio. Bem, eu já telefonei para o distribuidor e ele garantiu que no mais tardar dentro de 2 dias as mercadorias estarão na mercearia. Só falta agora comprarmos a geladeira. Ainda bem que você conseguiu fazer este levantamento bem rápido. Tudo ficou mais fácil, porque os ladrões não mexeram nas notas fiscais que estavam no escritório. Antônio guarda toda a documentação da mercearia ali. Assim, foi só conferir as quantidades de produtos que Antônio havia comprado e o que já havia sido vendido. Daniel e Sérgio fizeram quase tudo sozinhos, pois Antônio fez questão que eles acompanhassem tudo o que era feito quando da abertura da mercearia. Foi o que fiz. Foi dar início a uma boa limpeza, já que havia muitos produtos espalhados pelo chão, pois o que eles não levaram fizeram questão de estragar. E vai saber o que pensa este tipo de gente para fazer isto. Mas e Antônio está melhor? Que nada. Parece que piora a cada instante. Nunca o vi assim. Só estou aguentando vê-lo daquele jeito, porque sei que será por pouco tempo. Mas não está sendo fácil. Graças a Deus, temos amigos tão bons como você e Marcelo. Não sei se um dia poderei retribuir tudo o que estão fazendo por nós. Ora, não pense nisto. Tenho certeza de que a situação fosse oposta, vocês também fariam o mesmo por nós. Em pouco tempo, chegaram à loja para comprarem a geladeira. Joana ficara ainda mais feliz quando, depois de encontrar o que queria, o vendedor ofereceu-se para providenciar a entrega para o mesmo dia. Mas como faria, pensou ela. Precisava estar na mercearia para receber a geladeira e também precisava fazer as coisas que dissera para Antônio, se ele não desconfiaria. Façamos o seguinte, disse Clara. Passamos no colégio de Daniel e pegamos o uniforme durante o caminho. Você faz uma lista do que devo comprar no mercado. Depois deixo você na mercearia para esperar a entrega da geladeira e vou até minha casa buscar Domingas, minha empregada, e juntas faremos suas compras, pois disso ela entende mais do que eu. Ou não, seria muito trabalhoso. Já incomodei você demais, além do que hoje é seu dia de folga, precisa descansar. De modo algum, insistiu Clara. Como posso descansar se há algo para ser feito? Até parece que não me conhece. Só ficarei tranquila quando tudo estiver em ordem, e afinal nunca me canso do meu trabalho, pois amo muito o que faço, e só tiro o dia de folga porque sou obrigada a cumprir o horário de descanso. Está bem, se é como você diz. Muito obrigada mais uma vez pela sua colaboração. Joana então combinou com o vendedor para que a entrega fosse feita logo após o almoço, pois seria o tempo necessário para que fizessem o que Clara havia sugerido. Assim, após passarem no colégio, Clara levou Joana até a mercearia e depois seguiu para sua casa. Que bom que chegou, dona Clara, disse a empregada ao vê-la entrar. O que houve? Por que essa aflição toda? É que o senhor Marcelo já telefonou 2 vezes, procurando pela senhora e ele parece um pouco nervoso. Será que aconteceu algum problema com ele? Eu lhe perguntei isto, e ele me respondeu que não. Disse que só precisava pedir um favor urgente, e que quando a senhora voltasse não deveria sair daqui, até que conseguissem se falar. O que será que ele quer? E o pior é que temos um compromisso. Não podemos esperar por muito tempo. Bom, faça o seguinte. Vá se arrumar, pois temos que fazer algumas compras para uma amiga e preciso de sua ajuda. Enquanto isso, espero pelo telefonema de Marcelo. Domingas saiu da sala e foi se arrumar, como Clara lhe ordenara. Esta, por sua vez, sentou-se ao lado do telefone e cruzou os dedos para que Marcelo não demorasse a ligar novamente. Joana, por sua vez, não precisou esperar muito pela entrega de sua encomenda, e em pouco tempo, os rapazes já haviam descarregado e instalado sua geladeira nova conforme seu desejo. Sendo assim, como teria que esperar por Clara, resolveu terminar a arrumação que começara no dia anterior. Havia ainda algumas prateleiras para serem limpas, e ela queria deixar tudo em ordem para quando as mercadorias chegassem. Estava tão feliz que acabou se distraindo enquanto pensava em como tudo havia dado certo naquele dia, e estando de costas para as portas, só se deu conta de haver mais alguém ali, quando sentiu uma respiração muito forte, bem perto de seu ouvido. Virou-se assustada para a pessoa quando esta falou. Calma, meu bem, não quero assustá-la, muito menos machucá-la.
Dizia isto com voz maliciosa e um sorriso cínico nos lábios. Joana quase desfaleceu. Sentiu que suas pernas fraquejavam e faltava-lhe o ar. Tal era a proximidade do corpo daquele homem ao seu. Sentiu o ar quente de sua respiração e o cheiro forte de cigarro em sua boca. Num gesto desesperado, tentou empurrá-lo, porém não conseguiu distanciá-lo, nem por 1 centímetro. Ele parecia colado ao chão, e por mais que tentasse, ela não tinha espaço para se mover em direção alguma. Assim, aproveitando-se de sua fragilidade e vendo acuada entre ele e as prateleiras, Coronel Bianor não teve dúvidas. Agarrou-lhe a força e começou a beijá-la. Seu desejo era tanto que sentia seu corpo arder de calor ao tocar o corpo de Joana e ao sentir seu perfume em sua pele. Joana queria gritar, sair de seus braços, mas estava paralisada, não conseguia reagir. Começou a sentir tudo girando à sua volta e desmaiou nos braços daquele homem fera que lhe atacara. Bianor a carregou até os fundos da mercearia e a colocou deitada no sofá que havia ali. A princípio, seu desejo era ter Joana a si mesmo, porém ele queria mais. Em seu delírio, imaginava vê-la retribuir aquela paixão em seus braços, e só com muita dificuldade conseguiu conter seu instinto, mas não sem antes tocá-la por quase todo o corpo. Vendo que Joana demorava a acordar, resolveu sair e deixá-la sozinha, pois no estado em que estava não poderia realizar seus desejos. E além disso, alguém poderia chegar e encontrá-lo ali, e isto estragaria seus planos para voltar a ver Joana. Antes de deixar a mercearia, Bianor cuidadosamente vestiu sua capa e o chapéu para tentar se esconder um pouco dos vizinhos que pudessem estar por perto. Não queria que alguém pudesse reconhecê-lo, porém para alguém que estava chegando, foram estes os detalhes que fizeram com que tivesse a certeza de sua presença ali. Antônio vira Bianor, esgueirando-se pela rua, depois de sair da mercearia que estava com meia porta aberta. Mas quem poderia estar lá dentro? Pensou ele, lembrando-se de que os filhos deveriam estar na escola, e Joana saíra cedo para as compras, a não ser que... E correu para a mercearia, com o coração disparado, pela hipótese que lhe viera à mente. Capítulo 8. Clara já estava desistindo de esperar pela ligação de Marcelo quando o telefone tocou. Alô, Clara? Sim, Marcelo, sou eu. O que aconteceu? Não aconteceu nada, mas preciso que me faça um favor, porém sem me perguntar nada, pois agora não terei tempo para explicações. Está bem, pode falar. Quero que fique com Antônio e Joana hoje até que eu chegue. Não deixe que fiquem sozinhos, está bem? Acho que não posso lhe prometer isto. Então Clara contou o que já havia feito naquela manhã, bem como o que havia combinado com Joana, terminando por dizer que já estava atrasada, pois perdera algum tempo ali esperando por seu telefonema. Esqueça tudo isto e vá direto para a mercearia. Não deixe Joana lá sozinha nem mais 1 minuto. Depois vá para casa com ela e diga a Antônio que quando eu chegar, explicarei tudo o que está acontecendo. Estou saindo daqui agora mesmo e no começo da noite estarei chegando aí. Está bem, vou fazer o que me pede, mas assim que chegar, terá que me explicar em detalhes o motivo de tudo isto. Desligou o telefone e saiu, pois Domingas já esperava no carro. Tive que mudar meus planos, Domingas. Vou deixá-la no mercado e quando você terminar, mande entregar as compras no endereço que anotei no verso desta lista e pode voltar para casa. Está bem, pode deixar que eu faço tudo como a senhora quer. Clara nunca havia dirigido tão depressa como naquele dia. Não sabia os motivos de Marcelo, porém conheceu muito bem e sentia que algo de muito grave deveria estar acontecendo. Porém, por mais que se apressasse, ela saberia que havia chegado tarde demais. Antônio entrou com cautela na mercearia, pois não sabia ao certo o que encontraria lá dentro. Apesar de trazer o coração oprimido, tentava desviar sua atenção de seus sentimentos, porém todo o seu esforço fora em vão quando viu Joana deitada naquele sofá. Sentindo como se fosse perder a razão a qualquer momento, Antônio teve uma crise de choro. O peito doía-lhe tanto, como se fosse explodir, tal era o tamanho da dor que trazia dentro dele. Não conseguia sequer sair do lugar devido ao desespero que lhe invadira todo o ser. Ajoelhou-se ali mesmo, onde estava, e só o que conseguia fazer era chorar, sentindo que todo o seu amor se transformava em ódio, enquanto falava sozinho e sem perceber. Como puderam fazer isto comigo? Eu sabia.
Sempre soube que no dia que se encontrasse, isto iria acontecer. Sua dor era tanta que ele começava a misturar sentimentos presentes com imagens que ele não sabia de onde vinham, mas tinha uma certeza, sempre fora ele quem sofrera. E mesmo sem compreender o que se passava em sua mente naquele momento, uma coisa ele sabia ser real, o sentimento de dor que vivia novamente. Claro, o encontrou neste estado, encolhido no chão com os olhos arregalados em direção a Joana. Parecia estar fora de si do mundo que o cercava. Vendo como Joana se encontrava, não conseguia entender o que poderia ter acontecido ali, e pôde perceber que não seria Antônio quem teria condições de lhe explicar. Aproximou-se da amiga e viu que esta estava apenas desmaiada. Calma, Antônio. Tentou confortá-lo, pensando ser este o motivo de seu desespero. Ela não está morta, apenas desmaiada, e pelo jeito parece que já faz algum tempo que está assim. Clara, vendo um vidro de álcool numa das prateleiras, apanhou e começou a massagear os pulsos de Joana, e a fez cheirar um pouco do líquido também. Aos poucos, ela começou a voltar a si, mas parecia ainda em estado de choque. Alguma coisa havia abalado por demais seus nervos, e logo que acordou começou a gritar. Não, pare, me solte. Não quero, pare com isto. Você de novo não. Repetiu por várias vezes estas frases, e de uma maneira angustiante, dolorosa. Sentia-se o terror que havia em sua voz. Antônio foi tirado de seu transe pelos gritos de Joana. De repente parecia ter voltado ao normal. Clara respirou aliviada, quando este debruçou-se sobre Joana e começou a conversar com ela enquanto acariciava seus cabelos. Calma, Joana, estou aqui. Tudo já acabou. E abraçando-a em pouco tempo, tudo que ouviu eram os suspiros do choro de ambos. Clara esperou algum tempo, até que se acalmassem e perguntou. Desculpem, mas preciso saber o que aconteceu aqui. Eu também não sei, respondeu Antônio, tentando sufocar a dor e os pensamentos que lhe surgiam na mente. Tudo o que sei é que quando estava chegando aqui, vi o coronel Bianot saindo, e quando entrei vi Joana do mesmo jeito que estava quando você chegou. Os dois ficaram em silêncio, pois só quem poderia esclarecer aquelas perguntas era Joana. Esta, porém, não conseguia parar de chorar, e só depois de algum tempo, após ter tomado um calmante que Clara lhe dera, foi que conseguiu falar. A cada frase sua, Antônio sentia que o ódio lhe invadia a alma. Joana conseguia transmitir todo o medo que sentira naqueles momentos que vivera ali, junto ao coronel, mas terminou por dizer: depois que eu desmaiei, não sei o que mais pode ter acontecido, nem sei como vim parar aqui neste sofá. Com isto, e pelas condições em que viu estarem as roupas de Joana quando chegou, Clara percebeu a possibilidade do que poderia ter acontecido. Entendeu então o verdadeiro motivo do desespero de Antônio, que parecia não querer admitir seus próprios pensamentos. Lembrou-se do noivo e de como ele estava angustiado, e de sua insistência para que ela ficasse junto aos amigos. Será que Marcelo sabia alguma coisa sobre isto? Mas como? Pensou ela sem saber o que poderia fazer. Vendo que Antônio continuava totalmente transtornado e Joana ainda aos prantos, por ter relembrado tudo o que se passara ali, Clara decidiu levá-los para o hospital. Precisavam de ajuda médica, e ela não se encontrava em condições de atendê-los como precisavam. Além do que, só a hipótese do que supunha ter acontecido ali a sensibilizou demais, e sabia que Joana precisava fazer alguns exames para poder ajudá-la melhor, caso suas suspeitas se confirmassem. Ambos, porém, se recusaram a ir para o hospital, e Clara não conseguiu fazê-los mudar de ideia. Mesmo sabendo ser indispensável este procedimento, ela não queria e não se sentia à vontade para dizer os verdadeiros motivos para que fossem ao hospital, principalmente para Joana. Por isso, mediante a recusa dos dois, achou melhor então levá-los para casa e esperar até que Marcelo chegasse. Isto não tardaria a acontecer, pois já anoitecia e ele deveria estar chegando. Sabia que poderia contar com a persuasão do noivo para convencê-los. Joana respirou aliviada quando, ao entrar em casa, viu que os filhos ainda não haviam chegado da escola. Isto lhe dava ainda algum tempo para poder se refazer de tudo aquilo, e Antônio também, pensou ela. Este podia-se dizer que não conseguia ficar em pé, quase nem conseguia andar. A impressão que se tinha era de que ele estava se arrastando, tal tamanho da dor que trazia no peito e o peso que sentia na cabeça. Bem, vou tomar um banho, disse Joana. Não,
Disse Clara, tentando impedi-la. É melhor que vá se deitar um pouco. Ainda está muito abalada e pode voltar a ter um desmaio. Não se preocupe. Sinto-me melhor e sei que só um bom banho pode me fazer relaxar um pouco. Mesmo contrariada com a ideia, Clara foi obrigada a aceitar a decisão da amiga. Quem parece ter aceitado sua sugestão foi Antônio, que mal entrou em casa e foi se deitar numa rede que havia ali na sala junto às janelas. Antônio não conseguia manter um raciocínio coerente. As ideias e os sentimentos estavam confusos. O ódio amargava-lhe a boca. O estômago parecia ter encolhido e o mal-estar pelo corpo era geral. Só um pensamento parecia-lhe lógico. Iria atrás daquele homem e o mataria pelo que fez a Joana. E faria isto bem devagar, com toda a crueldade, a mesma com que ele sempre fizera as pessoas sofrerem. E seria com estes pensamentos que Marcelo encontraria o amigo quando chegasse. Meia hora já havia se passado desde que chegaram da mercearia e Joana ainda não voltara para a sala. Clara aguardava na porta pelo noivo e assim que ouviu descer do carro falou: "Que bom que você chegou, precisamos muito de você." Marcelo estremeceu com as palavras de Clara e tamanha era sua palidez que ele achou que ela fosse desmaiar. Ela, porém, conseguiu se sustentar, pois pensava: "Preciso ajudar Joana. Nada de fraquejar agora." "O que aconteceu?" perguntou ele, vendo que a noiva reagira. "Peça para Antônio lhe contar. Eu preciso ir até o quarto e convencer Joana a irmos até o hospital." Dizia isso, puxando-lhe pelo braço para que entrasse logo. "Mas por que o que ela tem?" "É o que eu quero e pretendo descobrir." Deixando-a na sala, foi para o quarto de Joana. Marcelo, sentindo que algo de muito grave havia acontecido, pegou uma cadeira e sentou-se ao lado do amigo, dizendo: "Quando sentir que está em condições, quero que me conte o que aconteceu aqui, para que eu possa tentar ajudá-lo. Vou ficar esperando ao seu lado até que esteja melhor." Antônio virou somente os olhos cheios de lágrimas em direção a Marcelo, mas não conseguiu pronunciar palavra alguma. Só um profundo suspiro saiu de seu peito tão oprimido. Clara bateu na porta do quarto e Joana abriu para que ela entrasse. Parecia mesmo ter melhorado com o banho. "Desculpe-me não ter voltado para a sala. É que precisava me deitar um pouco", disse Joana, sentando-se na cama. "Tudo bem." Clara tomou coragem e decidiu falar com Joana não só como médica ou amiga, mas também como mulher. E apesar de saber que ela estava sofrendo, sentia que Joana entenderia sua preocupação. Então disse: "Joana, precisamos ir até o hospital consultar um ginecologista." "Mas para quê?" perguntou ela, já sabendo o que Clara estava pensando. "Amiga", disse ela, segurando as mãos de Joana, "imagino o quanto isto lhe faz sofrer, mas sabemos que pode ter acontecido algo muito grave naquela mercearia, porque mesmo você estando inconsciente, isto não impede que o coronel possa ter." Clara calou-se, fazendo-se compreender com seu silêncio. As lágrimas voltaram a descer pelas faces de Joana. Ela não queria admitir, mas a amiga tinha razão. Alguma coisa poderia ter acontecido enquanto estava desmaiada, pois lembrava-se de como estavam suas roupas quando acordou. "Mas não notei nada durante o banho", disse ela à amiga numa forma de demonstrar que também temia essa suspeita. "Eu entendo, querida. Porém, só um exame mais detalhado poderá tirar nossas dúvidas de uma vez por todas. Vamos, seja forte e pense. Se tiver que passar por mais algum sofrimento, que seja então por um motivo real, e não pela dúvida. Isto com certeza lhe causará mais dor. A incerteza tira-nos a vontade de reagir, pois não sabemos ao certo o que estamos enfrentando. Além do que este sofrimento pode ser em vão, pode ser que nada tenha acontecido." Joana permaneceu calada por alguns instantes enquanto pensava. Você está certa", respondeu ela. "Podemos ir agora?" "Claro que sim. Vou avisar Marcelo para que fique com Antônio. Acho melhor que continue aqui descansando." Clara aproximou-se de Marcelo e, com um gesto, fez com que este se levantasse de onde estava sentado, ao lado do amigo, e acompanhasse até outra sala. "Vou com Joana até o hospital. Fique aqui e cuide dele." "Mas o que aconteceu?" "Antônio não me falou absolutamente nada até agora. Não tenho tempo para isto agora. Se ao voltarmos ele ainda não tiver lhe contado, aí então lhe explicarei tudo." Tirou de dentro da bolsa um comprimido e entregou a Marcelo. "Faça com que ele tome isto. Vai ajudá-lo a relaxar um pouco." Joana já estava ao seu lado ao final destas palavras.
Cumprimentou Marcelo com o olhar e saiu acompanhando Clara. Antônio, vendo-as sair, levantou-se apressado. Onde elas vão? Clara vai levar Joana até o hospital. Mas para quê? Não sei. Talvez, se me contar o que aconteceu, possamos descobrir o motivo. Antônio despencou sobre o sofá que havia atrás de si e, colocando a cabeça entre as mãos, retomou o pranto que só há pouco havia conseguido cessar. Vamos, reaja, tome este remédio. Clara disse que isto lhe fará bem. Não é deste remédio que eu preciso. Só a morte daquele canalha poderá curar a dor que sinto e o mal que fez a Joana. Do que você está falando? Marcelo já começava a se irritar por continuar ignorando os fatos, aos quais todos se referiram, que provocara todo aquele transtorno em todos. Antônio, movido por um impulso de desespero e dor, olhou para Marcelo e, segurando a mão que este lhe estendia com o remédio, começou a falar tudo o que havia acontecido naquela tarde. Toda a sua emoção vinha à tona quando viu em sua mente a imagem do coronel saindo da mercearia e a lembrança de Joana estendida no sofá. Marcelo ficou horrorizado com o que ouvia. Isto só poderia ser a atitude de um animal. Aquele homem superava-o a muito mau caráter que Marcelo julgava ser. Agora compreendia o estado em que se encontrava o amigo e o motivo pelo qual Clara havia levado Joana para o hospital. Ao final da sua narrativa, Antônio estava novamente desequilibrado pelas emoções e, segurando ainda a mão de Marcelo, concluiu: Eu sabia que isto iria acontecer. Naquele dia, eu falei para você que ele a tomaria de mim. Ele sempre a procurou. Eu nunca deixei que a visse porque sabia que ele a queria. Marcelo não compreendia estas últimas palavras de Antônio. Lembrou-se, porém, de como o amigo também ficara estranho e dissera coisas sem sentido no dia da visita do coronel à mercearia, quando este conheceu Joana. Achou melhor não fazer nenhum comentário, calou-se e ficou sentado ao lado de Antônio, que continuava a chorar o seu desespero. Chegando ao hospital, Clara procurou por uma amiga de faculdade que sabia estar de plantão naquela noite. Assim que a encontrou, disse: Rosa, preciso que examine minha amiga com urgência. E, apontando para Joana, sentada num banco, perto de onde conversavam, contou-lhe em poucas palavras o que suspeitava ter ocorrido. Imediatamente, Rosa encaminhou Joana para a sala de exames e, sem nenhuma pergunta, para não constrangê-la ainda mais, passou a examiná-la. Ao final do exame, aproximou-se do rosto de Joana e, com muito carinho, disse: Pode ficar tranquila, não aconteceu nada com você. Você tem certeza? Insistiu Joana, com o coração disparado com a notícia. Tenho sim. Se houvesse acontecido algo, com certeza eu saberia depois deste exame. Apesar do que Clara me contou, ele não chegou a praticar nenhuma violência maior contra você. Clara correu para abraçar Joana e ambas choravam, porém, agora de alegria pela notícia. Até Rosa ficou emocionada ao vê-las abraçadas, pois ela sabe que não há dor maior para uma mulher do que a de ter seu corpo e sua vontade violados. Já acompanhara alguns casos ali no hospital e sabia que na alma da pessoa que passa por esta experiência, as marcas e traumas que esta dor causam alteram para sempre seu comportamento e sua vida. Joana parecia ter renascido. Bendita a hora em que Clara a convenceu a fazer este exame. Agora sim, conseguiria olhar novamente nos olhos de seu marido e poderia continuar a amá-lo como sempre fora. Seu coração estava leve e pulsava suavemente. Não sentia mais aquela dor, aquele aperto no peito. O único sentimento em que ainda deixava um pouco agitada era a ansiedade de voltar para casa e poder contar tudo para Antônio. Estava muito preocupada com ele. Isto com certeza também lhe faria bem. Assim, tão logo Clara estacionou o carro, Joana desceu correndo e entrou em casa. A cena que encontrou era a mesma que deixara quando saiu para ir ao hospital. Vendo-a, Marcelo levantou-se cedendo sua cadeira para que ela se sentasse ao lado do marido. Este voltara para a rede totalmente deprimido e nem de longe lembrava aquele homem com quem se casara. Joana até se admirou em ver o quanto o marido era frágil. Antônio, tenho ótimas notícias para você, disse segurando o rosto do marido entre suas mãos. Este, porém, nem conseguiu falar e Joana continuou. Clara me levou até o hospital em que trabalha e uma amiga sua me examinou e afirmou que... Joana parou de falar. Lembrou-se de que Marcelo ainda estava na sala. Imediatamente, Clara o chamou para irem até o jardim, onde contou-lhe o que havia feito. Vendo que estavam a sós, Joana continuou a falar e a expressar todo o sentimento que estava represado em seu peito.
Aquelas horas de dor haviam feito com que ela visse seu amor pelo marido intensificar-se de tal forma que nela mesma sabia dizer o porquê. Talvez o medo de ser rejeitada ou abandonada, ou simplesmente porque os acontecimentos haviam reavivado novamente a chama de sua paixão, que estava fraca com a rotina de um casamento de quase 16 anos. Antônio, a doutora afirmou que não houve nada entre o coronel e eu. Disse que ele pode até ter pensado em fazer algo, já que quando acordei estava com minhas roupas daquele jeito, mas ela garantiu que ele não fez nada comigo, continuo sendo só sua. Ao dizer isto, Joana sentiu uma onda de calor invadir-lhe a alma. Nunca pensara que seria tão importante para ela ter certeza de que somente seu marido a possuíra, mas agora sabia que era. Parecia ter vencido uma luta contra si mesma. Só a ideia de haver sido tocada por outro homem a deixava apavorada naquele instante, indiferente ao fato de estar ou não consciente naquela hora. O que sentia agora era uma enorme satisfação em poder dizer a Antônio que ela ainda era somente sua. Antônio parecia ter acordado de um pesadelo. As palavras de Joana entravam em sua alma como bálsamo para suas feridas. Via-se que uma nuvem negra afastava-se de sua cabeça, e só o que conseguiu dizer pelo momento foi: "Você jura que é verdade?" "Sim, Antônio, eu juro. Continuo sendo só sua e de mais ninguém. Ele não me teve, nem mesmo a força ele conseguiu me tirar de você." As emoções eram tantas, e como estavam por demais fragilizados e abalados, não percebiam o duplo sentido que havia nas palavras de ambos. Não conseguiu ver que as respostas dadas pareciam querer justificar experiências distantes, mas que com certeza haviam marcado intensamente com a dor suas almas. Abraçados, entregaram-se ao calor daquele amor, tudo mais foi esquecido, e não saíram de lá até que não tivesse esgotado toda a força daquele amor. Do lado de fora, Marcelo e Clara também festejavam a notícia. Graças a Deus, aquele homem não fizera um mal maior a Joana, e percebendo que os dois queriam e precisavam estar a sós, decidiram chamar os meninos e levá-los para dormir na casa de Marcelo. Clara, dando a volta no quintal, entrou pela cozinha e foi até o quarto dos meninos, onde pegou apenas algumas roupas e deixou um bilhete para Joana, avisando sobre onde as crianças estariam. Marcelo, por sua vez, foi até a casa vizinha onde estes brincavam com os amigos, desde que voltaram da escola, sem imaginarem o que havia se passado. Só muito depois foi que Antônio e Joana se deram conta do horário. Ela levantou-se assustada quando viu no relógio que já era madrugada. Antônio foi até o quarto das crianças e encontrou lá o bilhete de Clara. "Não se preocupe, Joana", disse ele voltando para a sala com o bilhete nas mãos. "Quando se tem amigos como estes, é que percebemos como somos pessoas de sorte." Depois de ler o bilhete, Joana comentou: "É verdade. Marcelo sempre foi um bom rapaz e já sabíamos de seu carinho por nós. E depois de todos esses anos que nos conhecemos, esta amizade realmente só poderia ser sincera. Mas Clara me surpreende cada dia mais. Em pouco tempo de convívio, ela se dedica a nos ajudar de uma forma tão intensa, sempre está disposta, sempre encontra as melhores soluções para tudo. Eu a admiro muito e sinto como se tivesse encontrado uma irmã que há muito não via, pois ela sempre consegue me agradar. Parece conhecer-me muito bem e adivinha meus pensamentos. Isso é muito bom. Você sempre foi muito sozinha, quase não tinha amigas lá na fazenda. Às vezes percebia que você gostaria de ter uma amiga para conversar e com certeza não poderia ter conseguido outra melhor do que Clara." "É verdade. E além de nos ter ajudado neste momento tão difícil para mim, ela também me ajudou a preparar-lhe uma surpresa. Isto foi ideia de Marcelo, mas sem ela eu não teria conseguido." Joana percebeu que não haveria melhor hora para contar a Antônio sobre a mercearia. Isto com certeza só viria acrescentar maior alegria àquele momento de felicidade que estavam vivendo. "E com esta surpresa onde está? Não está aqui, e você só poderá vê-la provavelmente amanhã. Mas o que é? Antônio sempre foi ansioso para este tipo de coisa. Sua mercearia. Você já poderá reabri-la depois de amanhã se quiser. Mas como? Bem, a geladeira nova já chegou. Acho que você nem notou quando esteve lá na mercearia. E as mercadorias que encomendei devem chegar logo cedo, pois o vendedor me garantiu a entrega para hoje." "O que foi que você fez? Como pagaremos tudo isto?" "Não se preocupe, já está tudo pago.
Marcelo foi quem teve a ideia e me deu dinheiro para que eu fizesse tudo o que fosse necessário para a reabertura da mercearia. Porém, se não fosse pela ajuda de Clara, eu não teria conseguido. Mas tudo isto é muito caro. Você não deveria ter aceitado. E por que não? Marcelo teria feito de qualquer forma. Já estava decidido a nos ajudar quando pediu que eu cuidasse disto, pois ele precisava viajar. Porém, antes de partir, deixou tudo combinado com Clara, que resolveu praticamente tudo sozinha. Com toda esta demonstração de carinho da esposa e dos amigos, as lágrimas mais uma vez venceram as resistências de Antônio, só que desta vez as lágrimas vinham para ressaltar a alegria que vibrava em seu coração.